A coisa da automação industrial e agora a questão da inteligência artificial são coisas que acontecem. E mudam a maneira como se faz dinheiro na sociedade, muda a maneira como a sociedade se organiza. A gente não foge disso. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte: a direita se reorganizou. Essa direita radical, essa direita extremista, ela mapeou bem e ela se adaptou bem e ela se resolveu dentro dessa sociedade. Ela consegue usar essas tecnologias e ela consegue falar com as pessoas que vivem já essa realidade. É claro que, principalmente quando a gente está falando de uma extrema-direita, ela tem uma coisa que movimentos que eu vou chamar de legítimos, movimentos políticos legítimos, têm um problema que movimentos extremistas não têm, que movimentos populistas não têm. Porque movimentos políticos legítimos, aí não importa se é de esquerda ou de direita, eles têm o dever também de sugerir soluções, de trazer soluções. Movimentos populistas radicais não precisam disso. Não. Só precisam de um discurso que cole. Porque o que Trump traz não é solução. Não. É um discurso que cola. É exploração. O que Bolsonaro traz é um discurso que cola. Ele não resolve nada. Nada. Ele traz uma ditadura. Ele traz um regime autoritário. Ele não vai resolver nenhum problema. Os problemas que são trazidos pela tecnologia, eles só são... Cara, eu não sei como é que você resolve... É o liberal aqui falando. Eu não sei como é que você resolve esse problema sem você aumentar pra cacete imposto para as empresas dessa nova economia, pegar esse dinheiro e usar para redistribuir. Eu não sei como é que se resolve sem isso. Não existe solução que eu consiga enxergar senão essa. O Dário Amadei, esse cara, enquanto ele está se virando e falando, olha, metade dos empregos de entrada, de iniciante, de gente com diploma superior vão acabar, isso quer dizer o fim de 20% dos empregos com ensino superior até 2030, enquanto ele está dizendo isso, ele também está prevendo um aumento de 20% do PIB do mundo. As empresas vão começar a fazer muito mais dinheiro porque elas vão se tornar muito mais eficientes contratando menos gente. Então, na verdade, aí as pessoas ficam falando, vai ter menos emprego e vai ter mais riqueza. Gente, é concentração de renda. Mais gente na miséria. Não necessariamente na miséria, mas a diferença entre quem tem menos e a diferença em relação a quem tem mais vai aumentar. Então a gente está falando de um mundo que vai ter maior concentração de riqueza. Só tem uma solução. E no caso... mais imposto sobre quem está gerando essa riqueza, para você redistribuir, para você manter algum tipo de equilíbrio na sociedade, até que a gente consiga reorganizar essa sociedade de uma forma que funcione. Mas para isso a gente precisa esperar as mudanças se consolidarem. Então a solução intermediária, até a gente entender como é que a sociedade... A gente sabe como é que a sociedade industrial se organizava. A gente não sabe como é que a sociedade digital vai se organizar. Não sabemos. Mas acabou. Mas tem uma coisa que a gente sabe, que um passo fundamental para isso é ressubmeter o poder de quem detém essas empresas ao poder do Estado Democrático. Com toda certeza. E tem que ver quem que vai bater de frente com essa gente, né? A nossa democracia não pode ficar na mão de 3 sujeitos que moram em Palo Alto. Eu concordo com você. Entendeu? Então, a primeira coisa que qualquer um democrata tem que começar a pensar é como é que você submete o poder desses caras à legislação de cada país, à soberania de cada povo, né? E depois, como é que você depois consegue extrair dinheiro deles para remodelar o Estado, para você ter que pegar essa tecnologia e fazer uma revolução digital em todos os setores do Estado, inclusive serviço público. Entendeu? Para você começar a resolver o problema. Mas a gente não consegue nem regulamentar. Porque o diabo da extrema-direita está mais preocupado em pegar esses caras, botar debaixo do braço para servir ao projeto autoritário. Ainda estamos nessa fase e o pessoal democrata não consegue nem regulamentar. Quer dizer, regulamentar o mínimo, tentar controlar o poder desse pessoal, que no caso brasileiro são pessoas que moram fora do país. Então existe um problema de soberania. Você não consegue sequer colocar esse cara dentro dessas pessoas. O que eles fazem, os crimes cometidos, você que sequer consegue colocar dentro da lei. Eles querem ficar à margem do negócio. Mas aí tem um outro problema, Christian, que é uma das minhas aflições como liberal, que é o seguinte.
A gente está num surto nacionalista, inclusive na esquerda, todo mundo querendo se fechar dentro do seu país, quando a estrutura desse poder digital é cosmopolita. Sim. Essas empresas, a sede pode ficar em Palo Alto, em Mountain View, em Sunnyvale, ali no Vale do Silício, entendeu? Redwood City, Cupertino, tudo mais. Aquele bando de cidadezinha com 50 mil pessoas na Califórnia, que são cidades muito pequenas, tá? Sim. A sede é ali, mas a atuação dessas empresas é global. Sim, mas aí vamos pensar como eram as multinacionais antigamente. Teve alguma hora que o governo norte-americano, francês e inglês pegou suas multinacionais e as submeteu. Mas sabe qual a diferença? Ao poder democrático. Mas sabe qual a diferença? Calma, aí eles criaram um padrão que foi repetido fora. Um padrão, quer dizer, a multinacional pode vir para cá, mas a gente pode aplicar às multinacionais as regras que também as submetem nos seus locais de origem. Mas entendeu? qual é a diferença? A Ford, ela para vender carro no Brasil, ela tem que fabricar o carro no Brasil. Então ela tem que montar uma fábrica no Brasil e ela tem que contratar empregados no Brasil e ela tem que, para ter aquela fábrica e ter aqueles empregados, ela precisa fazer um registro Ford do Brasil SA. Entendeu? E ter um CNPJ, e ter uma coisa. A partir disso, você amarra a empresa na legislação local. Isso. Os servidores do Facebook podem ficar todos nos Estados Unidos e ele agir plenamente no Brasil. É muito mais complexo porque você não consegue fazer essa amarração com clareza. Você não consegue fazer essa amarração com clareza, porque igual disso, você não precisa, em tese, você não precisa ter funcionário no Brasil para estar atuando pra cacete no Brasil. Mas aí tem duas coisas, né? A gente tem que pensar nisso, como é que faz um negócio desse. A gente está aqui pensando por analogia, mas não é por identidade, é por analogia. Eu acho que tem que ter algum tipo de governança global nisso, cara. Então, mas do jeito que a coisa está, isso vai ser depois da Segunda Guerra Mundial. Eu sei. Entendeu? Eu sei. Estou falando da Segunda porque teve uma guerra e aí você liquidou aqueles poderes e criou Você uma precisa de um governança novo global. Bretton Woods, né? Você precisa de um novo Bretton Woods. E a gente ainda está muito longe desse negócio. Eu sei. Sem dizer que antes disso, os Estados Unidos, que são a sede dessas big techs, antes elas já tinham submetido essas grandes empresas na época ao seu comando, à sua democracia. Né? E isso não aconteceu ainda. Quer dizer, eu não sei se o Trump, em parte, está querendo fazer isso também. Quando ele fala as coisas da briga com o Google, briga com não sei o quê, já não tem uma briga do Estado americano para tentar fatiar, dominar, acabar com essa situação desse monopólio infinito que é geral e irrestrito. Entendeu? Aí eu já não sei se isso está acontecendo. Aí você sabe melhor que eu. Isso já é um passo para tentar submeter. Pena que essa submissão, se for feita pelo Trump, quer dizer, claro que ele pode fazer e depois cair fora e entrar alguém mais democrata ou um republicano mais palatável, né? Mas pode ser que nesse processo você já deu um passo, entendeu? E é preciso que lá se dê esse passo. Porque eu acho uma coisa contraditória, né? Porque ele quer fazer isso nos Estados Unidos, mas ele não quer que nenhum outro país faça isso fora. Nenhum país europeu, que o Brasil não faça. Porque ele quer usar isso para ele. Eu acho que a solução vai ser... Eu acho que a solução passa pela União Europeia, tá? Quando a gente fala de regulação. No fim das contas, porque a União Europeia tem um tipo de peso que é dado pelo PIB da zona do euro, tá? Como a zona do euro, embora seja formada por países diferentes, cada um com a sua legislação, eles têm aquele acordo da União Europeia que faz com que a regulação seja comum a todos. E se você junta o PIB da zona do euro, você dá um PIB que é quase equivalente ao PIB americano. Tá certo? Para ser equivalente ao PIB americano, você precisava juntar Reino Unido, os britânicos decidiram que eles estavam fora. Mas a Irlanda está dentro. Então a coisa em essência, eu acho que o mundo devia meio que adotar a regulação da União Europeia. Se você começa a pegar países importantes das democracias fora da União Europeia, Brasil, México... O México já está meio assim também, mas enfim. Não, tudo bem, mas o ponto você tem que pegar os países, as democracias importantes, Canadá, Austrália, México, Brasil, democracias importantes que não são Estados Unidos e não estão na União Europeia, tá? Se Brasil, México, Canadá e Austrália e África do Sul, 5 democracias importantes, ricas, fora da zona do euro. Se essas 5 democracias adotam regulações
meio que similares ou quase coladas com a regulação da União Europeia, eu tenho a impressão que as Big Techs, mesmo sem haver uma governança global, elas meio que se veem obrigadas a seguir, porque para agir nesses mercados todos, elas precisam seguir mais ou menos as mesmas regras. Só que a gente precisa ter as mesmas regras, entendeu? E por conta da sua força, eu acho que é a União Europeia que puxa esse negócio. Hoje eu não vejo como fazer a coisa de outro jeito. Tá? Quer dizer, uma regulação democrática. Estou falando de regulação democrática, evidentemente. Aí o modelo lá é a Europa, né? A gente fica esperando que a Europa dê. O problema é a ação coletiva. Como é que é difícil a ação coletiva lá dentro, os aliados que o Trump vai fazendo lá dentro. Né? Mas eles têm regras. Eles são. Quem está regulando mais são eles. O Canadá está fazendo um pouco, a Austrália está fazendo um pouco. Acho que agora o Canadá vai ter muitos incentivos para fazer isso, e todos esses outros países. E se isso avança, você cria um padrão. O problema é que o governo Trump está dando guarida, na verdade, para o quê? Ele quer controlar dentro do país, mas não quer que ninguém controle as Big Techs fora dos Estados Unidos. Para quê? Porque aí quem vai controlar as Big Techs é ele. Ele controla dentro, ele controla fora. Expandindo para poder conseguir. Ele está querendo instrumentalizar o controle das Big Techs para poder consolidar o poder da extrema-direita americana no resto do mundo. Esse é o outro problema que eu acho que complica um pouco esse cenário, que é o fato de que você tem uma tentativa de instrumentalização das redes sociais, da inteligência artificial nos Estados Unidos pela extrema-direita. E aí a Europa tem que resistir a isso, como a gente tem que resistir também. Quer dizer, o quadro é geopolítico e é tecnológico, mas é briga por poder e é briga pela sobrevivência da democracia que está em jogo. Mas aí, nesse ponto, eu acho que a gente tem que entender... tem um ponto... Eu estou escrevendo um livro muito estranho, tá? Você está escrevendo um livro, cara, isso já é uma boa notícia. Não, eu estou escrevendo um livro que eu acho que vai funcionar e vai ficar de pé, que é As Ideologias do Vale do Silício, no plural. Que é uma tentativa de explicar a guerra política que existe dentro do Vale do Silício hoje, que eu acho que não é suficientemente compreendida. As pessoas entendem, em grande parte, como uma coisa monolítica, quando na verdade existe uma disputa. Elon Musk e Sam Altman são inimigos finagais, entendeu? O CEO da OpenAI aqui, o CEO da Tesla e do Grok, da xAI, ali do outro lado. Converso todo dia. Então, pois é. O Mark Zuckerberg e o Musk, eles estão mais ou menos no mesmo lugar, entendeu? O Sam Altman e o Tim Cook da Apple e o Bill Gates estão em outro lugar, entendeu? Cara, Bill Gates é um liberalzão, entende? Se você olha a atuação da Gates Foundation pelo mundo, da Fundação Bill and Melinda Gates, em que é diferente de George Soros? Entendeu? É a mesma coisa. É uma organização, essencialmente, com que objetivo? É aquela coisa que eu sempre fico falando, é a cabeça Madeleine Albright, entendeu? Ou seja, governo Clinton, acabou o Muro de Berlim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que espalhar democracias pelo mundo. Como é que se faz? Fortalecendo a sociedade civil nos países. Como é que você faz? Distribuindo dinheiro para a escola, distribuindo dinheiro para a imprensa, distribuindo dinheiro para ONGs, investindo em saúde pública, quer dizer... Aí o que a Fundação Bill Gates faz? É remédio para malária, é dinheiro para biblioteca, é dinheiro para saneamento básico, tudo mais. Quer dizer, é aquela coisa de você, no fim das contas, fortalecer a sociedade civil em países para que, com o fortalecimento, diz a utopia liberal, o fortalecimento das sociedades civis e acesso maior à educação leva a sociedades que querem democracias. Isso é um pedaço do vale. Aí você tem esse outro pedaço do vale, que é um pedaço cujo discurso é essencialmente autoritário, entendeu? A liberdade é aquela coisa que a gente fala há 5, 6 anos, né, Christian? Que é aquele conceito de liberdade, que é a liberdade do forte se impor ao mais fraco. É spenceriano, é o libertariano. É isso. Então, existe esse racha. E eu acho que o caminho... O Sam Altman da OpenAI, ele está conduzindo, ele está bancando do próprio bolso o maior estudo sobre renda mínima jamais feito no mundo.
que é uma coisa, essencialmente, ele tem 2 ou 3 grupos diferentes ganhando uma renda fixa mensal durante alguns anos, e aí tem um bando de sociólogo, antropólogo acompanhando para entender o que acontece, entendeu? Essas pessoas param de trabalhar e ficam em casa no sofá vendo televisão? Essas pessoas, o que acontece quando você dá para as pessoas uma grana que permite a elas viverem? Parece uma bobagem esse tipo de coisa, mas se você não faz um estudo, você não consegue desenhar uma política pública que possa nascer com eficácia. Que coisa incrível, que parece isso? Parece uma certa utopia comunista em que... Já vou explicar. Parece uma utopia comunista que eu ouvi, que era o seguinte, que a partir do momento em que os trabalhadores... Porque existe riqueza no mundo, você não tem redistribuição. O dia que houver redistribuição, todos poderão trabalhar pouco e se dedicar a ir ao museu, a ir aos parques, a ir pintar, a fazer o que quer, a viver assim, no entendeu? mundo industrial, a maneira de você redistribuir é através de salário. Mas quando você tem pouco emprego porque você precisa de pouco braço, como é que você redistribui dinheiro que é construído, que é produzido pela economia? Entendeu? Você tem que reinventar a maneira O que eu estou achando engraçado é que essa utopia parece com a utopia que era prometida pelo comunismo, só que sem comunismo. O Keynes também falava disso. Mas é uma coisa... O Keynes também falava disso e pelo ponto de vista liberal. Sai pela porta e volta pela janela, entendeu? Claro. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.